Bom dia, pessoal do sexto ano. Eu sou seu professor Milton e estou aqui mais uma vez para mais uma aula de português. Pessoal, o simulado já está se aproximando. Depois disso vem as provas. Então vamos começar uma série de revisões, né? Hoje já vamos tentar revisar todos os assuntos que vai cair no nosso simulado, pelo menos, tá? Hoje vai ter pelo menos os assuntos no nosso simulado, para que vocês fiquem preparados para ele, tá? Dia 14 tem o simulado, próxima segunda-feira. Vocês provavelmente estão assistindo essa aula na quinta-feira e vamos ter revisões também pessoalmente, tá? Vamos ter exercício de revisões e revisões pessoalmente, tá? Aproveitem para atualizar as atividades de vocês, tá? Quem não fez as atividades que tinham online, vá voltando e olhando que tem atividade online, sim. Tem bastante atividade, tá bem? E então, abram o livro de vocês na página 35 e vamos falar sobre os atos de fala, tá? Atos de fala, frase e contexto. Basicamente, o que é que a gente vê aqui nesse assunto? A gente vai ver aqui qual é o menor ato da fala, tá? Que é o quê? Que é a frase. O menor ato da fala é a frase, tá? Por quê? Porque a gente sempre escreve para alguém, a gente tem uma intenção, tá? A gente tem uma intenção. A gente pode fazer um convite, alertar sobre um perigo, pedir licença, prometer algo, agradecer um favor, se desculpar e entre outras, inúmeras outras coisas que a gente pode fazer enquanto a gente fala, tá? E assim a gente fala por ações, tá? Tudo que a gente fala, tudo que falamos são ações, ou seja, são verbos, tá? Ações são verbos. Essas ações que se dão por meio da palavra são o que chamamos de atos de fala. Atos de fala, tá, pessoal? E qual é o menor ato da fala? O menor ato da fala é a frase, tá? É a frase. A gente tem aqui, também nesse assunto, a gente tem a apresentação de dois tipos de orações, né? De orações não, de frases. Temos as frases de situação, ou seja, frases incompletas, e temos as frases formalmente completas. As frases de situações nada mais são do que aquelas frases que precisam de um contexto, elas precisam de algo antes ou algo depois para poder ser entendida, para poder que ela faça sentido. Ela só vai fazer sentido se tiver algo antes que diga por que ela está ali. A gente tem, por exemplo, aqui, ó, essa fácil, 2 furos, ups, tá? Esses dois últimos são o quê? São onomatopeias. Onomatopeias são frases circunstanciais. Aliás, frases situacionais, tá? São frases de situação. Elas precisam de um contexto, tá? Contexto. É isso que elas precisam. Agora, as frases formalmente completas, elas são frases que elas também são chamadas de períodos. Por quê? Porque elas têm um sentido por si só. Elas têm um sentido completo ali nelas mesmas. O exemplo que a gente tem no livro é qual é a diferença entre um tijolo de 8 furos e um de 6 furos. Tá? Isso é um período. E o de 8 furos deve ser mais pesado. Tá? Isso aqui é um período composto. Por que é composto? Porque temos duas orações, que é o assunto que a gente vai ver depois. Oração e período. Tá? Então, as frases formalmente completas, elas têm um sentido por si só. Elas não precisam de algo antes ou algo depois para fazer sentido. Elas fazem sentido sozinhas, tá? A gente também viu os tipos de frases que a gente pode ter. Uma frase pode exprimir mais de um tipo, tá, pessoal? É comum a gente ver uma frase que seja declarativa e exclamativa ao mesmo tempo, uma frase que seja interrogativa e exclamativa também, ou uma frase imperativa e exclamativa, uma imperativa e declarativa. A gente pode ver várias combinações, tá? Uma optativa e uma interrogativa, mas a gente tem várias opções. E basicamente vamos ver aqui, ó, as declarativas são o quê? Elas veiculam informação. Se eu digo que eu estou fazendo uma frase declarativa, eu estou fazendo o quê?
Eu estou informando. A língua portuguesa é muito variada. Isso é o quê? É uma informação, é uma frase declarativa. A cidade de Petra é o principal atrativo turístico da Jordânia. Isso é o quê? Novamente, é uma declaração, tá? Eu estou dando uma informação, logo é uma frase declarativa. As frases exclamativas, que são muito fáceis, tá, pessoal? Elas expressam emoções. Essas frases são sempre terminadas com um ponto de exclamação, tá? Sempre que a gente tem ponto de exclamação, ela é exclamativa. Ela pode ser exclamativa e outra coisa, mas ela é exclamativa. As interrogativas, elas formulam perguntas, terminam sempre com um ponto de interrogação. Essas duas são as mais fáceis, porque pelos pontos vocês já sabem quais são, né? Quantos anos tem? É o que? É uma pergunta. É uma pergunta. Você o conheceu para ti? Novamente, uma pergunta. As imperativas, elas expressam ordens, tá? Ordens ou pedidos. As optativas expressam desejos. Tomara que tudo dê certo. Espero que você seja muito feliz, tá? Aqui a gente vê uns exemplos aqui embaixo daquilo que eu falei, que as frases elas podem ser mais de um tipo, né? A gente tem, ó, você já chegou, é uma interrogativa, você já chegou e sendo exclamativa, e você já chegou sendo uma declarativa, né? A gente também tem as interjeições, outra coisa que a gente pode ver aqui são as interjeições, e temos as onomatopeias, né? As interjeições nada mais são do que? São declarações, tá? E ordens feitas simplesmente por meio de sons, de palavras pequenas. Quando você está chamando a atenção de alguém, isso é uma interjeição, tá? Aqui a gente tem no dicionário da gente a definição de interjeição. As interjeições são palavras que empregamos exclusivamente como frase de situação para... aí aqui vem as funções da interjeição. As funções dela podem ser o quê? Expressar estados emocionais, chamar a atenção de alguém, geralmente para iniciar uma conversa. A gente vê muita interjeição em começos de conversa. E representar sons, tá? Ou seja, as onomatopeias são interjeições, tá? Onomatopeia é uma interjeição. Se a gente tem pô, pá, zum, vapt, vupt, tá? Isso são interjeições e também são onomatopeias, tá? Pessoal, a aula de hoje vai ficando por aqui. Revisem mais uma vez o assunto dado e revisem também o que? Parábolas e oração e período, porque isso vai cair na prova. Lembrem que vocês devem estudar todo o assunto, por quê? Porque a prova é no dia 14, não, o simulado é no dia 14, mas a prova já é no dia 15. Vocês já vão fazer a prova um dia depois. Então, estejam preparados, tá bem? Estejam preparados que todo mundo vai tirar nota boa, tá? Acredito em vocês. Muito obrigado e tchauzinho.